Olá, turma! Mais uma vez sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos aprender aí a configurar a interface de rede por meio do desktop. Vale lembrar, turma, deixa eu passando aqui, né? Vale lembrar que tudo que a gente faz aqui na interface gráfica, a gente faz na linha de comando, óbvio. Mas a ideia aqui é estar explorando a interface gráfica. Por isso que nós vamos fazer certas configurações sempre na interface gráfica. Vamos procurar sempre usar a interface gráfica, como se fosse lá no nosso amiguinho Windows lá, né? Você acessa lá o painel de controle, acessa a rede, acessa aquilo outro, a impressora, para ir adicionando, configurando, instalando, enfim. A ideia é a mesma coisa aqui no nosso Ubuntu. E nessa aula de hoje, então, nós vamos aprender aí no nosso laboratório a configurar a interface de rede. Configurar no sentido seguinte, às vezes eu preciso colocar um IP novo, às vezes preciso colocar um IP estático em vez de DHCP, às vezes preciso colocar uma rota, às vezes eu preciso colocar um DNS extra e assim por diante. Então, é isso que nós vamos aprender aí nessa aula prática, lembrando que vai ser na interface aí do Ubuntu aí, na interface gráfica aí, não na linha de comando. Ok? Beleza? Então assistam a aula e se preparem para a próxima, que é o gerenciador de downloads aí. Nós vamos fazer a instalação de um gerenciador de downloads. Combinado? Beleza, turma? Então, nos vemos na próxima aula. Fui! Bem, turma, nessa aula de laboratório aqui, nós vamos aprender a configurar a interface de rede ali do nosso desktop Ubuntu. Né? É simples esse tipo de configuração, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, ok? Bom, primeiramente nós temos que acessar o configurações, né, aqui do nosso Ubuntu, né? Clicando aqui, configurações. E vamos esperar abrir aqui rapidinho o nosso terminal. Bom, e vamos aqui na opção de redes. Observem que aqui nós vamos ter rede cabeada, VPN, proxy de rede. Se você tiver uma máquina com uma interface wireless, ia aparecer aqui rede sem fio e assim por diante. Então vamos dizer que a gente precisa configurar a nossa conexão de rede. Colocar um IP fixo ou configurar para ser DHCP e assim por diante. Então primeiramente a gente desabilita a placa de rede, né, e vem aqui nessa engrenagem aqui de configurações. Observem que aqui, ó, nós temos aqui detalhes que falam endereço físico, né, último uso, né, se é uma conexão limitada. Aqui eu tenho identidades, daí eu posso renomear essa conexão, colocar um endereço MAC nela. Ó. Vou habilitar ela aqui só para vocês verem. Tá? Aqui, ó. Já me fala aqui, ó. Velocidade do link, 1000 bps, endereço IP, endereço físico, o gateway, né, que é o roteador, e os DNS aqui. Ok? Nós estamos recebendo essas informações porque na versão IPv4 nós estamos com o método automático, né, de receber endereço IP automático, que é o DHCP aqui. Mas vamos dizer que você precisasse configurar um IP fixo e não um IP automático, né? Então você viria aqui em manual e aí você colocaria aqui o endereço IP fixo, a máscara e o gateway. Então, por exemplo, 192.168.0.10, estou dando um exemplo. A máscara 255.255.255.0 e o gateway 192.168.0.1. Vamos dizer que você precisasse colocar um alias de rede nessa placa de rede aqui, nessa interface de rede. Você colocaria o segundo IP aqui, por exemplo, 192.168.1.10, né? A máscara 255.255.255.0 e o gateway não precisa porque ele já é um só. Né? Então aqui seriam essas as configurações, né? Ok? Vou apagar aqui porque eu estou pegando rede DHCP, né? Mas está aqui, automático. Se eu quiser compartilhar essa máquina com outros computadores, eu habilito aqui, ela vai compartilhar. Questões do DNS, né, da resolução de nomes, se eu deixar no automático ele vai capturar do meu gateway ali o meu DNS, senão eu poderia
desmarcar automático aqui, configurar o meu DNS, lembrando que eu configuro um DNS, aqui no caso da Google, e aí eu tenho que separar com vírgula, né, para um outro DNS, 8844, e assim eu vou colocando vírgulas e separando, colocando a quantidade de DNS que eu quero aqui. E rota a mesma coisa. Vamos dizer que eu preciso fazer uma rota especial para uma determinada rede, né, uma determinada saída de pacotes, eu coloco a minha rota aqui, dizendo, ó, endereço a rede tal, na máscara tal, vai sair pelo gateway tal, né? Posso deixar no automático aqui. No IPv6 aí são as configurações de IPv6, mesmo esquema do IPv4, eu posso colocar no automático, que ele vai receber o endereço IPv6 pelo meu DHCP, ou colocar manual aqui o endereço IP. Mesmo processo para as configurações de DNS e rota. E a segurança aqui eu ativo o protocolo 802.1x. Né? Esse protocolo ele é um protocolo usado em algumas infraestruturas de rede, né, de TI ali, para aumentar ainda mais a segurança na rede. Né? Então, assim, as máquinas só conseguem se autenticar na rede quando esse protocolo está ativo, elas só conseguem autenticar se colocar o usuário e senha aqui. Né? Então aqui é um fator de autenticação, né, de segurança ali, que proporciona a autenticação de usuários para aumentar ainda mais a nossa defesa em profundidade, as nossas camadas de segurança. Ok? Então assim, a configurar o esquema de endereços IPs, rotas, gateways via interface gráfica é muito tranquila, muito simples de fazer. Né? Vale lembrar que todas as alterações que você fizer, né, logo depois que você fizer as alterações e salvar, né, aplicar, você tem que reiniciar a sua placa de rede. Né? Então você vem aqui, desabilita e habilita ela de novo. E aí ela sobe com aquelas configurações. VPN aqui é o mesmo esquema, você pode adicionar uma VPN, por exemplo, usando o protocolo OpenVPN, ou usando o protocolo ponto a ponto, né? Ou importar um arquivo. Vamos dizer que a sua empresa, você está configurando um desktop Linux em um notebook, que vai ser usado por um usuário qualquer da sua rede, e aí você já tem lá toda uma configuração de rede VPN. Hoje a gente sabe que alguns firewalls já fazem esse tipo de configuração automática, né? esses firewalls de última geração, e aí você pode importar esses arquivinhos de configuração de VPN para cá. Ao você importar, o próprio Linux já interpreta ali aqueles arquivos e já habilita a conexão VPN aí da sua máquina. Aí, ok? E proxy de rede aqui, como todos sabem, é para você configurar o proxy que vai realizar a conexão aí da internet, aí da rede. Então você pode colocar em manual, né, ou manual, aí você seta os proxies aqui, né, ignora os que precisam ser ignorados aqui, ou mantém desabilitado aí, ok? Então tá aqui a parte de configurações de redes, né, gerenciamento aí, configuração de rede aí, no nosso desktop em boot aí pela interface gráfica. É muito simples, muito tranquilo, ok? Então aproveitem, já verifiquem as configurações, se está certinha, né, na sua rede, se a máquina está comunicando, se está tudo funcionando direitinho. Fechou, turma? Valeu! Até a nossa próxima aula aí, que nós vamos estar falando sobre gerenciador de downloads, ok? Abraço então a todos aí, turma!